Vamos embora começar a vida da gente aqui? Vamos começar aqui, ó. Nossa terceira aula, resgate, 9º ano. Continuando nossa aula de números quânticos, a gente hoje vai exercitar. Para que na próxima semana, aula 4 e última, seja a aula de tabela periódica. Então, para poder chegar na tabela, a gente vai primeiro brincar aqui com essa parte de números quânticos. E vamos exercitar, tá bom? Coloquei para vocês aí uma listinha, acho que tem 10 questões. E aí, obviamente, que eu não vou fazer todas. Não tem tempo de fazer todas. Mas eu sempre coloco, sempre que eu preparo uma ficha, eu boto mais exercícios do que eu vou fazer. Que é justamente para você ficar praticando, para você, enfim, após a aula, me procurar até se tiver dúvida, tá bom? E aí, a primeira questão é uma questão de números quânticos, que ele faz assim, ó. Ele colocou. Primeira questão. Se liga. O conjunto dos números quânticos do elétron é esse aqui, ó. N igual a 3, L igual a 1, M igual a 0 e o spin igual a mais 1 sobre 2. Pronto. Essa é a pergunta. Aí ele quer saber assim. Convencionando-se que o primeiro elétron a ocupar um orbital possui número quântico de spin igual a mais 1 sobre 2, ou seja, ele aqui faz tudo o contrário do que a gente tinha falado antes. Quando ele diz considere que o primeiro spin é mais 1 sobre 2, a gente está brincando assim. Ao invés de iniciar colocando para cima e depois colocando para baixo, a gente vai iniciar colocando para baixo. Porque o spin que ele falou inicialmente é para baixo. É o mais 1 sobre 2. Então, bora ver aqui, ó. N igual a 3, terceira camada. L igual a 1, subnível P. Ele é o 3P. Só que, veja, o P, ele apresenta 3 orbitais. Vou botar aqui, ó, pequenininho. 3 orbitais. Onde? O primeiro orbital, o mais 1, aqui, desculpa, o menos 1 aqui, o 0 e o mais 1. Pronto. E aí? Ele disse que vai parar aqui, ó, no 0. A gente vai parar aqui, ó, exatamente no 0. Mas a gente vai parar como? Ele botou, ó, com um spin mais um meio que vai ser para baixo. Só que quando ele diz considere que o primeiro spin é mais um meio, então você vai fazer o seguinte. Vai começar colocando para baixo. Ó. 1, 2. Pronto. Então, ele ficou para baixo no 0. Então, ele tem 2 elétrons. Aí tem gente que faz assim. Ô, Rodrigo, olha só. Você mesmo tinha falado para a gente que o primeiro spin começava para cima. É verdade, isso é uma convenção. Só que existem vestibulares que o primeiro spin é colocado para baixo. E aí você faz, poxa, e eu vou ter que adivinhar na hora? Não. A questão vai ter que dar um indício para você, porque se ela não disser nada, você considera o primeiro spin para cima. Mas se a questão disser, considere o primeiro spin como mais um meio, aí você, opa, mais um meio é para baixo. Então, aquele ali é o conjunto dos números quânticos desse elétron. Aí a questão falou como? Ele quer saber, parará, 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 qual é o número atômico desse cara? Qual é o número atômico? Como é que a gente faz? Se ele termina com 3p2, vamos distribuir até chegar em 3p2. Então, o elemento X, que eu não sei quem é, distribuindo fica assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p2. Tá aqui, ó. Então, esse cara ele apresenta 2, 4, 6, dá 10. 12, 14. Então, o número atômico do elemento X é igual a 14. Esse elemento X, de número atômico 14, é esse cara aqui, ó, que apresenta como subnível mais energético o 3p2. Como ele quer o número atômico,
14. Tá ótimo aí. Qual é a letra que diz 14? Letra B de bola. Gente, eu quero saber se até aqui tá tudo bem para vocês. Ficou claro por que letra B? Fala comigo aqui, por favor. Legal. Legal, tudo certo. Coisa boa. Muito bom, né, Júlia? Tamo junto. Aí, deixa eu brincar com vocês aqui numa coisa. Vez. Eu vou tirar uma onda aqui com vocês. Seguinte. Rodrigo, beleza. Isso aqui eu pude entender. Agora, eu gostaria de saber qual é o elemento que representa o X de número atômico 14. Tem como? Tem. Como é que eu sei o elemento? Vê só. A gente vai brincar disso na próxima semana, mas eu já posso adiantar, porque a ideia de ver esse assunto aqui com calma é para que a gente possa chegar na tabela periódica. Então, a brincadeira é assim. Primeira coisa. O número de camadas representa o período que o elemento se encontra na tabela. Pronto. Primeira coisa. O número de camadas. Ou seja, esse cara aqui, ó, ele apresenta quantas camadas? 1, 2, 3 camadas. Isso é o elemento X. Primeira, segunda, terceira camada. Segunda observação que ele dá para a gente aqui, ó, é essa. O número de elétrons na última camada representa a família que o elemento está contido. Então, a família que aquele elemento está contido é justamente pela quantidade de elétrons da última camada. Então, quando eu pego essa informação e pego essa distribuição, o que é que eu devo pensar logo de imediato? O cara que tem 3 camadas significa dizer que ele está no terceiro período da tabela periódica. E quantos elétrons ele tem aqui, ó, na última camada? Ó, total de 4 elétrons. Veja, eu não falei número de elétrons do último subnível. Eu falei número de elétrons da última camada. Então, como ele tem 4 elétrons, isso quer dizer que ele é um elemento da família 4A. Então, se eu quisesse descobrir que elemento X é esse, ele é um elemento do terceiro período da família 4A. Se eu conheço a tabela periódica, que a gente vai conhecer na próxima semana, tá? Mas se eu conheço, eu vou dizer assim, 4A é a família do carbono. Terceiro período é o segundo elemento. Então, abaixo do carbono, que é o primeiro, temos o silício. Logo, X é o elemento silício. Para quem não sabe, o silício é o principal constituinte da areia. Primeira coisa. Segunda coisa, o silício é um grande semicondutor. Terceira coisa, o silício é o principal componente do silicone, principalmente utilizado como próteses no corpo. Se coloca em seios, se coloca no bumbum, se coloca silicone, principalmente nessas duas regiões. Mas o silicone, ele é formado em sua maior quantidade pelo elemento silício. Para ficar claro.
Beleza, gente? Tranquilo? Então, tem que tentar aplicar os nossos conceitos aí dentro, tá bom? Vamos para outra questão? Eu vou de questão 2, que é uma questão de somatório. Questão massa, somatório. Deixa eu botar aqui 2. Ó, ele deu uma distribuição eletrônica para a gente. Ele botou assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14 e 5d10. Não, 5d5. Foi mal. Pronto. 5d5. Bom, eu não sei se vocês perceberam aqui, mas essa distribuição ela não está numa ordem muito legal, não. Por exemplo, quando a gente pega e distribui os elementos na ordem que a gente conheceu lá no diagrama de Pauli, a gente está sendo bem fiel à ordem energética. Essa é a brincadeira. Então, aqui ele nem fez isso. Porque depois do 3p6 era para vir o 4s2, depois o 3d10. 4p6, 5s2, 4d10. 5p6, 6s2, 4f14, 5d10. Ou seja, se eu quisesse organizar isso em ordem energética, eu deveria mudar isso aqui de lugar. Era isso que a gente devia fazer. Mudar de lugar. Eu vou até botar uma setinha aqui para dizer, cara, eu não sei nem se a pergunta tem a ver com isso. Mas a gente vai colocar para eu não tenho miséria mesmo. Vamos ver o que é que ele vai perguntar, tá bom? Ele fez assim, um somatório. Item 1. O elemento químico apresenta elétrons nas camadas K, L, M, N, O e P. Vejam. K, L, M, N, O, P. Para ele, são 5 camadas, não é isso que ele está falando? 1, 2, 3, 4, 5. Não. K, L, M, N, O, P. São 6 camadas que ele está falando. Ele quis dizer que o cara, ele apresenta elétrons em 6 camadas. Rapaz, só no olhão aqui, a gente já vê logo que é verdade. Por quê? Porque se ele tem elétron aqui no 6s2, é porque ele tem elétron na 6ª camada. E se ele tem na 6ª, é porque ele tem na 5ª. Se tem na 5ª, é porque ele tem na 4ª. Se tem na 4ª, é porque ele tem na 3ª. Então, eu não preciso nem analisar todos, basta procurar aqui a última camada. Então, realmente, o item 1 é verdadeiro, porque ele tem elétron, sim, nas 6 camadas. Ok. 2. O elemento químico é um metal de transição do 6º período. Olha para isso. Rodrigo, a gente nem viu tabela. Tem bronca não. Dá para dizer. Por que ele falou 6º período? O cara tem 6 camadas. Lembra que a gente falou que o número de camadas representa o período que o elemento se encontra? Então, se ele tem 6 camadas, vou botar aqui, o item 2. Ele é um elemento do 6º período. Isso realmente é fato. Ó. 6º período. Tá? Agora, quando ele fala assim, ele é um metal de transição, aí eu vou brincar com vocês da seguinte forma. O subnível mais energético de um átomo diz exatamente o seu verdadeiro posicionamento na tabela periódica. Eu consigo olhar para cá e dizer assim, o cara que termina com 3p2, se ele termina com o subnível P, é porque ele é um elemento da família A, da tabela periódica. Porque a regra diz, todos os elementos da família A ou vão terminar com o subnível S, ou vão terminar com o subnível P. Agora, se ele for um elemento da família B, que é o que a gente chama de elemento de transição, ou ele termina com o subnível D,
ou ele termina com o subnível F. Então, DF. DF. Olha para cá. D. Se ele é da família, se ele terminou com o subnível D, significa dizer que ele é um elemento da família B de bola. E todo mundo que é família B é um elemento de transição. Isso é uma regra. Então, sim, verdadeiro o item 2. Ok? Vamos mais. Item 4. Para se tornar um cátion bivalente, o elemento químico perde 2 elétrons do subnível 5d5. Veja só. O que é um cátion? Cátion é um átomo que perdeu elétron. Quando ele fala bivalente, é porque ele perdeu 2 elétrons. Tá, Rodrigo, já entendi. Ele perdeu 2 elétrons. Só que vê, de onde é que saem esses 2 elétrons? Gente, sempre, guarda isso. Sempre o elétron vai sair da última camada. Isso é uma regra. Ele sempre vai sair da última camada. Então, se é da última camada, ele vai sair daqui, ó, do 6s2. E ele está dizendo que vai sair daqui, ó, do 5d5. Completamente errado. Ele vai sair do 6s2. Então, o erro da questão do item, acho que é o 4, né? Deixa eu ver aqui. O erro do item 4 é que ele perde 2 elétrons do 5D. Está errado. Item 4, não, Rodrigo. Ele não perde 2 elétrons do 5D. Ele perde do 6S. Deixa eu botar aqui no meu telefone para ele não desligar nenhuma hora aqui. Espera aí, viu? Porque aí eu consigo bloqueio automático. Nunca. Acabou-se. Pronto, agora vai até o fim. Item 8. Ele faz assim. O elemento químico apresenta 24 elétrons com número quântico secundário L igual a 1. Vê que coisa bonita. O que quer dizer L igual a 1? Ó, L igual a 1 é subnível P. A gente já viu isso. Bora pegar todos os subníveis P que tem aí. Ó, eu vou circular, tá? P. 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 Pronto. Todos os subníveis P estão aqui. Rodrigo, quantos elétrons tem no subnível P? 24. Então, dentro do subnível P, nós temos 24 elétrons. E ele falou o que para a gente? Que são 24 elétrons no subnível P. Item 8, verdadeiríssimo. Por último, item 16, que diz assim, ó. O elemento químico apresenta todos os seus orbitais preenchidos com elétrons de spin mais 1,5 e menos 1,5. Vê só. Aí está errado. Por que está errado? Porque a gente tem um 5D que não está completamente preenchido. Ele quis dizer, todos os orbitais aqui estão preenchidos. Quando ele bota spin mais 1,5 e menos 1,5, ele quer dizer que tem 2 elétrons dentro do orbital. Ok, poderia ser verdade. Menos aqui. Porque aqui, o subnível D suporta 10 elétrons. Se tem 5, é porque os orbitais estão semi-preenchidos apenas, com um elétron em cada orbital. Como ele quer completamente preenchido, está errado, só por conta do 5D, falso. Aí você soma o que é verdadeiro, ó. Soma 1, 2 e 8. Total, 11. Então, nesse somatório aqui, 11 é a resposta. Pessoal, questão 2. Foi de boa? Fala comigo aí. Muito bom. Muito bom, muito bom. É isso aí. Então, questão 11, ó. Tamo junto. Questão 2. Vamos de questão... Deixa eu ver aqui. Vamos de questão 3. Vamos de questão 3. Vamos lá.
que a gente dá sequência, né? Questão 3. Ó, ele faz assim. Com relação à estrutura atômica e à distribuição eletrônica, assinale o que for correto. Mas uma coisa ele colocou. Considere para cima como sendo mais um meio. Ou seja, além de tudo isso, ele agora vai bagunçar a cabeça da gente. Porque a gente sabe que mais um meio é para baixo. Mas essa questão está dizendo, considere que para cima é mais um meio. Gente, quando tudo isso acontecer, a questão tem que te ajudar, ela tem que te indicar isso. Aí, se a primeira é mais um meio, no caso para cima, aí você vem para cá e faz assim. Vamos lá. Primeiro, se um cátion divalente, quando eu digo assim, divalente, é bivalente, é mais 2, tá? Se um cátion bivalente tem a configuração eletrônica que está aí para o seu último nível energético, então o átomo correspondente no estado fundamental tem número atômico 20. Ó, de novo, se o cátion, vou botar aqui, ó, o elemento X aí, um elemento X, tá? Se o seu cátion bivalente, ou seja, X mais 2, tem a configuração eletrônica 3s2, 3p6. Para o seu último nível energético, peraí, ele está dizendo, o X mais 2 tem essa configuração aqui. Pensa comigo, se ele perdeu 2 elétrons e adquire essa configuração, é porque antes ele tinha isso aqui, ó, 4s2. Antes dele ser X mais 2, ele tinha 4s2. Então, quando ele virou o mais 2, foi esse 4s2 que sumiu e ele passou a ter essa configuração. Aí, se você quiser saber qual é o número atômico desse cara, é simples. É você imaginar ele sem ter perdido os 2 elétrons e somar os expoentes. Então, tipo, tudo que está aqui dentro são os números quânticos que a gente já conhece. Por exemplo, até chegar em 3s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3p6, 4s2. Aí você vem aqui e soma 2, 6 com 2 dá 10, 16, 18, 20. Aqui, ó. 20. O número atômico de X é 20, conforme estava no item 1. Portanto, o item 1, verdadeiro. Vou botar aqui, ó. Item 1, verdadeiro. Ok? Item 2. O isótopo 12 do carbono de número atômico 6, no estado fundamental, tem seu elétron de diferenciação. O que é elétron de diferenciação? É o último elétron. É um nome bonito para o último elétron, tá? Com números quânticos que tem aí. Vamos lá. Vamos falar aqui do carbono, que tem número atômico 6. Aí ele botou o carbono 12. Gente, podia ser qualquer carbono, velho. Como ele está falando de número atômico, como ele está falando do carbono de massa 12, qualquer átomo de carbono aí tem número atômico 6, tá? Aí ele colocou que esse carbono aqui, bora distribuir. 1s2, 2s2, 2p2. Olha só. Some aqui, ó, que vai dar 6 elétrons, que dá o número atômico 6 para carbono. Ele quer saber o elétron de diferenciação. É o elétron da última camada. É o último elétron que está na última camada. Então fica assim, ó. N igual a 2, porque é segunda camada. L igual a 1, porque é subnível P. Se é subnível P, ó, se liga. Subnível P, ele apresenta 3 orbitais, sendo o menos 1, o 0 e o mais 1. E aí eu vejo que, como ele tem 2 elétrons, e ele pede que o primeiro spin seja para cima, é mais um meio, a gente faz assim, ó. Para cima 1, para cima 2. 2, como a gente viu. Então, se ele tem 2 elétrons,
o magnético dele parou aonde? No zero. E o spin parou para cima. Para cima é quanto? Mais 1/2. Vou botar aqui, ó. Mais 1/2. Vamos ver o que está na questão? O que foi que ele falou na questão? Ele botou n igual a 2, perfeito. L igual a 1, perfeito. N igual a 0, perfeito. Spin mais 1/2. Verdadeiríssimo. Tudo verdadeiro. Beleza? Tudo verdadeiro. Tá massa. Ok. Então, o item 2 também está verdadeiro. Vou botar aqui, ó. Pessoal, tudo bem até aqui ou não? Fala comigo aí para eu poder entender se está tudo fluindo positivamente. Fala comigo aí. Me diz aí. Tá ok, né? Dá para ir legal, né? Ok. Muito bom. Muito bom. Cadê? Item 4. Sendo cloro e enxofre, então, o ânion cloreto e o átomo de enxofre no estado fundamental são espécies isoeletrônicas. Vê só. Enxofre tem número atômico 16. Vou botar aqui. 16. Quando ele fala de ânion cloreto, sabendo que o ânion cloreto veio do átomo de cloro quando ganhou um elétron, então eu vou dizer que o enxofre apresenta 16 elétrons, enquanto que o ânion cloreto apresenta 18 elétrons. Por quê? Porque quando ele não tinha esse menos aqui, o seu número atômico era 17. Quer dizer, é 17. Então ele tinha 17 elétrons. Quando ele ganhou um, ele passou a ter 18, completamente diferente da quantidade de enxofre. Então está errado eu falar que enxofre e ânion cloreto são isoeletrônicos. Portanto, esse item, que é o item 4, falso. Beleza? Item 8. Íon ferroso, vou botar aqui, ó. Íon ferroso. O que danado é íon ferroso? Íon ferroso é o ferro de inox 2+, tá? Íon ferroso. Cadê? Poxa, eu tô olhando o 4, nada a ver, velho. Peraí. Eu olhei o item. Nada a ver. Eu olhei o item 8 da questão 4. Foi mal. Vamos voltar para cá. Item 8 da questão 3. Foi mal. Ele bota assim, ó. Um átomo no estado fundamental com número atômico igual a 33. Vamos lá então. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou chamar de elemento Y, número atômico 33. Vou distribuir esse cara aqui, ó. Vai ficar assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Pronto. Essa distribuição se enquadra para o elemento de número atômico 33. Aí ele botou assim. Apresenta 5 elétrons no último nível da sua distribuição eletrônica. 5 elétrons. Aí lá vai você. Nível é a mesma coisa que camada. Não esqueça não, viu? Então, ó, ele tem uma camada, 2, ó a terceira camada aqui, ó. E olha a quarta camada. Ou seja, se esse aqui é o último nível, ele apresenta 2 mais 3, 5 elétrons no último nível. Assim, ó. 5 elétrons no último nível. Portanto, informação verdadeiríssima. Item 8, vou botar aqui, ó. Item 8, verdadeiro. Tá bom? Aí tem mais. Item 16. Um átomo com 22 elétrons e massa 48 no estado fundamental apresenta 26 prótons em seu núcleo
Então, vê só. Se ele é um átomo, o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons. É uma regra. Então, não tem como o cara ser um átomo, ter 22 elétrons e 26 prótons. É impossível. Então, o item... Qual é esse item? Item 16 está falso. E aí, Rodrigo, somatório, ó. 1, 2 e 8. Eita, mesmo somatório de 5, que dá como somatório 11. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Tá dando para entender legal? Ok? Posso apagar isso aqui para a gente fazer outra, que acabou meu espaço no quadro. Posso apagar? Pode ser? Tranquilão? Massa. Vamos lá, então. Vou apagar aqui tudo por conta do espaço. Perfeito. Beleza. E aqui também. Aqui, ó. Pronto. Questão 4. Vou botar aqui. Questão 4. O que a questão 4 diz? Assinale a alternativa correta, né? E vai lançar umas perguntinhas por aqui. Item 1. Os orbitais do tipo S apresentam forma esférica. Cara, aí já é mais aprofundado, mas vocês já vão ver isso esse ano, tá? Isso é verdade. O orbital do tipo S, ele é esférico. Guarda essa informação aí, que quando for para estudar isso aí com o Rodrigão, vocês vão ver isso, tá? Item 1 verdadeiro. Item 2. Os 3 orbitais P do átomo de oxigênio têm o mesmo tamanho e a mesma forma, mas diferem entre si na orientação espacial. Sim, isso é verdadeiro. Deixa eu dizer a vocês o que acontece aqui. O subnível P, ele apresenta 3 orbitais. Vou botar aqui. 1, 2, 3. Ó, 3 orbitais. O 0, o mais 1 e o menos 1. Bom, os 3 orbitais são do mesmo tamanho, mas diferem na orientação. Como assim? Esse orbital aqui, ó, é o que a gente adota como orbital menos 1. Esse é o orbital 0 e esse é o orbital mais 1. Então, com certeza, eles têm como diferença a orientação de cada um deles. Por isso que o item 2 está verdadeiro. Porque eles têm o mesmo tamanho, mas são orientados de forma diferente. Item 4. Uma combinação possível de números quânticos n e L seria n igual a 2, L igual a 2. Vamos lá. Esse é o item 4. Vamos lá. Item 4. Raciocina comigo. N igual a 2 significa subnível 2. Ou nível 2. Agora, L igual a 2 significa subnível D. Aí você faz, Rodrigo, existe o 2D? Não. Existe o subnível 3D, 4D, 5D, mas 2D, impossível. Então, o item 4, ele é falso. Ok? Beleza? Item 8. O item 8, ele faz assim, ó. Íon ferroso. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui embaixo. Aqui. Ferroso.
Gente, o íon ferroso é o íon ferro 2+. Ok? Isso é íon ferroso. Ferro 2+. A questão teria que dar para a gente número atômico, teria que dar para a gente toda essa informação. Mas já que não deu, eu vou dar para você. Ferro, ele tem número atômico igual a 26. Íon ferroso é o ferro 26 perdendo 2 elétrons. Ele fica assim, ó. Distribua o ferro sem perder 2 elétrons e depois você retira os 2 elétrons. Ele faz assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Veja, essa é a distribuição do ferro de número atômico 26. Mas como ele está falando do ferroso, que é o ferro perdendo 2 elétrons, esses 2 elétrons aqui, ó, saem. Por que sai esse, Rodrigo? Porque está na 4ª camada. E o elétron que é removido é sempre da camada mais externa, da última camada. Aí ele fez assim. O íon ferroso apresenta 5 elétrons desemparelhados distribuídos em orbitais D. E que coisa bonita. 5 elétrons desemparelhados em orbital D está errado. Mas por que está errado, Rodrigo? Porque no D tem 6 elétrons. E como é que eu distribuo esses 6 elétrons? Saca? Coloque aqui os orbitais do subnível D. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui você vai colocar os 6 elétrons aqui espalhados. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e para baixo 6. Então, não tem 4 elétrons desemparelhados em orbital. Está errado isso. E ele quis dizer que eram 5. Na verdade, tem 4. Ele falou que eram 5. E é isso que torna o item 8 falso também. E, por último, o item 16, que diz assim. O conjunto de números quânticos que caracteriza o elétron mais energético do átomo de escândio. Aí, velho, escândio, Rodrigo. Eu não sei, eu não conheço o escândio. Tem bronca não, eu digo a você. O escândio tem número atômico 21. A questão deveria te dizer, só que vê. Quando vocês encontrarem questões que ele não dá o número atômico, com certeza, esse vestibular, ele deu uma tabela periódica no começo da prova. Isso é normal. Ah, Rodrigo, e o Enem? E o SSA dá a tabela periódica? Não. Então, ele diria para você o número atômico no começo da prova com o elemento. Então, no começo da questão, na verdade. Então, ele diria assim, ó, escândio, número atômico 21. Aí você não precisa decorar, tá? Mas como eu já fiz essa questão outras vezes, e aí alguns números atômicos eu sei decorado, não é porque eu trabalho com isso, tá? Então, o escândio tem número atômico 21. E ele fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Ok? E ele falou o que sobre o escândio? Que o conjunto de números quânticos do elétron mais energético, então vamos pegar o subnível mais energético dele, que é esse aqui, ó. 3d2. E bora colocar o conjunto aqui, ó. Veja. 3d2. N é 3. L é 2, porque é subnível D. Eu vou aproveitar o desenho do ferroso aqui, ó, que tem um D já em cima, e vou brincar com esse mesmo negócio aqui para não desenhar de novo. Vou botar aqui, ó. Vou apagar os elétrons. Isso aqui era do ferroso e vou usar para o escândio, igualzinho. Só para não perder tempo. Pronto. Então, ó, como é que eu oriento? -2, -1, 0, mais 1 e mais 2. Eu tenho 2 elétrons para colocar. Tome um aqui, tome um aqui. Pronto. Esses elétrons estão onde?
esse elétron ele parou no -1, então o magnético dele é -1. E o spin dele? Ele não parou para cima? Então é -1/2. Se a questão não falou nada, você coloca -1/2. E aí, bate, não é? N igual a 3, L igual a 2, N menos... Eita, N disse que era -2, ó. Oxe, mas não, gente, peraí. É verdade, eu distribuí uma coisa errada. Eu coloquei 3D2 aqui, ó. Mas, na verdade, tem número atômico 21. Eu distribuí 22, tá ligado? Ele é 3D1. Vacilei aqui, ó. Ele é 3D1. Então, não é aqui que acaba. Ó. Não é aqui que acaba. Ele para aqui, ó. Um elétron no -2. Agora. Então, aqui dá -2. Eu vacilei, porque eu distribuí 22 aqui, ó. E era 21. Beleza? E aí, ao distribuir, o magnético dá -2 e o spin dá -1,5, como a gente já havia combinado. Então, questão 4, item. Qual item? Item 16. Vou botar aqui. Está verdadeiro. É só somar. Vai dar quanto aqui? 18, 19. Somatório da questão 4, 19. Eu queria fazer questão de somatório com vocês porque eu tenho mais itens para trabalhar. A ideia era essa. Eu tendo mais oportunidade de trabalhar itens, fica muito melhor. Tudo bem aí? E aí, galera? Diz aí, tudo certo? Vocês nem me alertaram sobre o scan, pô. E eu distribuindo errado. Vocês nem me alertaram. Vamos lá. Deixa eu achar outra aqui. 5. Fazer onde esse? Fazer aqui, né? 5. É de item também. Item 1. Item 1. O nível de energia de um átomo que apresenta número quântico principal igual a 3. Espera aí. O N do cara é 3. O que quer dizer N igual a 3? Quer dizer que ele está no terceiro período. Isso é o que a gente já sabe de primeiro. Se ele está no terceiro período, é porque ele tem 3 camadas. Isso a gente também já sabe. Então, qual é a terceira camada? K é a primeira, L é a segunda, M é a terceira. É a camada M. Vou botar aqui. A terceira camada é a camada M. Beleza, Rodrigo. Terceira camada, camada M. O que é que ele botou aí pra gente? Ele botou. Pode ter no máximo 18 elétrons. Sim. Camada M, ela tem 18 elétrons. Item 1, verdadeiríssimo. Ok? Item 2. Vou botar aqui. Item 2. Ele faz assim. Na configuração eletrônica do átomo do elemento oxigênio, ó, oxigênio de número atômico 8 e massa 16, no estado fundamental, existem 2 elétrons não emparelhados. Bom, só sabe disso distribuindo, não tem outro jeito não. Bora distribuir aqui. O elemento de número atômico 8, ele fica assim. 1s2, 2s2, 2p4. 2p4. Bom, eu estou vendo aqui que o S está completamente preenchido, então os elétrons estão emparelhados. O S está completamente preenchido. Os elétrons também estão emparelhados. Agora, o P não. Repare direitinho. Vamos tentar entender como é o subnível P? Aqui, ó.
3 orbitais, ó, 3 orbitais, 1, 2, 3, sendo o menos 1, o 0 e o mais 1. E eu tenho 4 elétrons para colocar aqui dentro. 4 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, ele vai parar com do menos 1 para baixo. Beleza. Só que a informação diz o que para a gente? Olha o que ele diz para a gente. Na configuração do elemento O, no estado fundamental, existem 2 elétrons não emparelhados. Olha aqui, ó. 2 elétrons não emparelhados. Então, só para confirmar aqui, o item 1, ele era verdadeiro, né? Item 1 era verdadeiro. Item 2 também é verdadeiro. Tá certo? Vamos de item 3. Item 3. Ele faz assim. Item 3. O elétron de diferenciação, eu já falei com vocês hoje sobre isso. O elétron de diferenciação é o último elétron, tá bom? Então, o elétron de diferenciação do flúor, ó, flúor, número atômico 9, só que ele está falando do íon flúor, apresenta os seguintes valores para número quântico principal, secundário e magnético. Antes de sair fazendo aleatório, bora primeiro brincar aqui, ó, com o flúor que ganhou um elétron. Ele fica assim, ó, flúor que ganhou um elétron. Distribuição eletrônica. Primeiro distribua como se ele fosse um átomo. Ele fica assim. 1s2, 2s2, 2p5. Veja, isso é ele sendo um átomo, com o número atômico 9, 2p5. Porém, quando a gente diz assim, ó, ele tem carga menos 1. O que significa esse menos 1? Significa que ele ganhou um elétron. Então, ele não tem mais 2p5, ele agora é 2p6. Lembrando que é esse menos 1 que a gente atribui o último elétron lá no subnível P. Aí, o que a informação do item 3 diz? Ele quer o conjunto, né, do número quântico. Vamos lá. N igual a 2, L igual a 1. O N igual a 2 é porque é a segunda camada. O L igual a 1 é porque é subnível P. Aí eu já venho para cá. Ó. Subnível P apresenta 3 orbitais. Vou colocar os 3 orbitais aqui. Ó. 3 orbitais. Como é que eu coloco os 3 orbitais? Se liga. Menos 1, 0 e mais 1. Ok. Sabendo disso, como que a gente faz os 3 orbitais? Presta atenção. 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! O último elétron está onde? No mais 1. Então, o magnético dele é mais 1. Se o magnético dele é mais 1, de boa, tranquilidade. Então, ele colocou que o conjunto é 2, L igual a 2. Olha que fuleiragem. Está falso, porque L é igual a 1, já que é subnível P. Então, o item 3 está falso, porque ele considerou L igual a 1. Item 3, falso. E o item 4 e último, vou botar aqui. Ó. Item 4, ele diz: um elétron presente em orbital 3D tem menor energia que um elétron presente em orbital 4s. Ó. Por que ele fez essa pergunta? É só você brincar na distribuição eletrônica. Quando você faz a distribuição, eu vou usar isso aqui como exemplo. Ó, 3p6, 4s2, 3d6. O que a gente pode perceber? Pode perceber que se o subnível 4s veio antes do 3D, é porque 4s é menos energético do que 3D. Somente por isso.
Então, na realidade, o 3D ele tem mais energia e é por isso que ele é distribuído depois. Porque Paulo disse para a gente que essa distribuição deve ser obedecida através da ordem crescente de energia. Ou seja, do subnível menos energético para o subnível mais energético. Então, o último subnível que você distribui é o mais energético. Portanto, se na distribuição o 4S vem antes do 3D, é porque o 4S é menos energético do que o 3D. E o item 4 falou o quê? Que o elétron do 3D tem menos energia do que o do 4S. E isso está completamente falso e vai contra, por exemplo, o diagrama energético de Linus Pauling. Então, item verdadeiro é o 1 e o 2, que está em que letra? 1 e 2, que está na letra B de bola. Perfeito. B de bola. Tranquilo, gente? Beleza até aqui? Deixa eu ver se eu tenho uma bem rápida para fazer aqui. Se tiver... Eita, só falta mais uma questão, né? Só falta mais uma. E ela é muito demorada, velho. Não dá tempo de fazer, não. Não dá tempo, não. Eu não vou fazer ela, não. Mas como eu trabalhei com vocês 5 questões e teve questões de itens aí, poxa, a gente trabalhou mais do que 20 questões, se você parar para pensar. Porque cada questão tinha um item para a gente analisar. E era isso que eu queria com vocês hoje. Eu vou parar aqui por conta da hora. Não faz sentido eu fazer a questão e não terminar. Vou acabar atrapalhando o horário dos outros professores, tá? Então, sucesso. Mais uma vez, você é guerreiro vitorioso por estar aqui no domingo de manhã. Tamo junto. Obrigado pela confiança. Espero que vocês continuem contando conosco para a próxima semana a gente entrar em tabela periódica. Se vocês quiserem chamar os amigos de vocês que têm dificuldade nesse assunto, venha. Esse é o momento. Domingo que vem, tabela periódica. Quando vocês começarem a aula, já vai ter uma tabela aqui desenhada para a gente completar ela e brincar e tirar onda. Pode ser, gente? Beleza? Então, ó, um beijo para vocês, sucesso e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera.